Fluminense e River Plate fazem um jogão pela Libertadores hoje à noite. Mas você se lembra do Fluminense que foi vice-campeão da Libertadores lá em 2008? Será que esse time de 2023 é melhor? Bora comparar os dois times 2008 versus 2023 e ver definitivamente qual é o melhor. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticas. Meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado igual a você. Bem-vindo a mais um Choque de Craques. Esse quadro do canal que você já tá ligado qual é. Esse é o nosso terceiro Choque de Craques. Você, tricolor, que tá caindo aqui no canal através desse vídeo, não deixa de se inscrever, cara. Aqui eu falo sobre todos os times do futebol brasileiro. É a visão de um tricolor do futebol brasileiro. O canal tá completando um mês agora. A gente tá quase batendo a meta de 250 inscritos. Então seja muito bem-vindo ao time. Se você não se lembra, eu acho difícil que quem tenha vivido essa época não se lembre, mas se você não viu aquele Fluminense de 2008 jogar, eu vou dar uma leve refrescada na memória. Eu era novinho naquela época, eu fui a todos os jogos do Fluminense naquela Libertadores dentro de casa. O Fluminense naquela época teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O Fluminense tinha caído no grupo 8 com Libertad do Paraguai, Arsenal da Argentina, que naquela época era o atual campeão da Sul-Americana, e com a LDU. O Fluminense venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu 1. Esse empate foi contra a LDU na estreia fora de casa e perdeu fora de casa para o Arsenal, depois de ter metido um 6-0 no Arsenal aqui no Maracanã. Até hoje é o maior goleado do Fluminense na Libertadores. Depois o Fluminense foi para as oitavas, eliminou o Atlético Nacional da Colômbia, foram 2 vitórias, venceu na Colômbia, venceu no Maracanã. Depois eliminou o São Paulo com gol do Washington, coração valente, no último minuto das quartas de finais. Foi realmente um dos gols mais legais que eu vi no Maracanã. E nas semifinais a gente eliminou o Boca. O Fluminense nesse momento se tornava o primeiro brasileiro a eliminar o Boca Juniors desde o Santos de Pelé, então foi um grande feito naquela época. Mas na final, tomou aquele 4-2 em Quito, reverteu aqui no Maracanã, meteu um 3-1, mas acabou perdendo nos pênaltis, né? Aquele time do Fluminense foi formado por diversos jogadores que se tornariam ídolos do Fluminense, né? Era uma fase pré-Fred, o Fred só chegou no Flu no início de 2009, então 2008 não tinha Fred ainda. E a nossa comparação vai ser feita da seguinte forma. Eu vou comparar a escalação titular base de cada um desses anos, né, de 2008 e de 2023, um jogador do banco vai ser aquele 12º jogador, aquele cara que sempre entra nos jogos. E também vou comparar os técnicos. Vai ser X1, meu amigo. Um contra um da mesma posição contra o outro da mesma posição. E o time que tiver mais pontos no final vence como o melhor time. Para não fazer isso aqui sozinho, eu convidei mais 3 amigos tricolores para votarem junto comigo em quem é melhor. Então eu queria agradecer aí publicamente para esses 3 caras aí. 3 grandes amigos meus. Por ordem alfabética eu vou apresentar eles, é o Evandro Oliveira, o Márcio Agra e o Otávio Cavalieri. Então vão ser 4 votos no total. Se der empate, como eu sou o dono dessa bagaça aqui, eu vou desempatar, valeu? O time base de 2008 era formado por Fernando Henrique no gol, Gabriel na lateral direita, Thiago Silva, que já era um mito naquela época, Luiz Alberto era o companheiro de zaga dele e Júnior César na lateral esquerda. Na primeira volância ali, primeiro volante era o Igor, e aí o Arouca era o segundo volante, o Cícero jogava no meio, mas muitas das vezes ele jogava como atacante, mas eu vou colocar o Cícero aqui no meio, porque foi onde ele jogou a maior parte da competição. Seguido por Conca, e no ataque era Thiago Neves e o Washington, coração valente. O 12º jogador dessa equipe era o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, né? Meteu um gol nessa Libertadores, que inclusive foi o gol mais bonito que eu vi no Maracanã, tá passando aí pra vocês verem. E o técnico era o Renato Gaúcho, que hoje é treinador do Grêmio. A escalação base de 2023 eu acho que já está na ponta da língua de todo mundo. É Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcelo, André de primeiro volante, Alexander, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno e Cano. O 12º jogador desse 2023, com base nas estatísticas, né, o jogador que sempre entra todos os jogos é o Lima, meio-campista, que é titular em diversos jogos, né, foi titular no último jogo. E o nosso técnico Fernando Diniz. Então bora logo pro primeiro confronto, é no gol, é Fernando Henrique versus Fábio. Fernando Henrique foi um goleiro muito instável, né, no Fluminense. Ele foi muito criticado, poucos tinham confiança no Fernando Henrique naquela época, indo para aquela Libertadores, ninguém confiava nele, quase ninguém. Mas ele surpreendeu, fez uma excelente Libertadores, salvou o Fluminense em diversos momentos, como na estreia contra a LDU fora e na final contra a LDU lá em Quito, salvou o Fluminense de tomar uma goleada ainda maior. Mas o voto aqui foi unânime. O Evandro,
o Márcio, o Otávio votaram o Fábio como o melhor goleiro e eu vou com eles porque para mim o Fábio é um goleiro de um nível diferente, é um cara extra classe, é um cara técnico e como a comparação não é de carreira, é de momento, eu também fico com o Fábio hoje em dia que ele tá pegando tudo. Ele tá pegando tudo. Eu confio muito mais no Fábio do que eu confiava no Fernando Henrique naquela época. Então o Fábio leva esse confronto 1-0 pro Fluminense 2023. A próxima comparação é Gabriel versus Samuel Xavier. Essa aqui é boa porque o Samuel tá jogando muito, ele tá jogando demais com o Diniz. Ele elevou muito o nível do jogo dele com o Fernando Diniz. E o Gabriel era um lateral de uma técnica absurda. O Gabriel realmente era craque. Ele subia como ninguém ao ataque. Cruzamentos perfeitos, infiltrava para fazer gol como ninguém. Até hoje ele é o maior artilheiro, lateral artilheiro, né, de uma única edição de Campeonato Brasileiro. Ele fez 16 gols como lateral no Campeonato de 2005, jogando pelo Fluminense. Mas bora logo aos votos, depois de apresentar os nossos candidatos. Mais uma posição com votos em unanimidade. O Gabriel venceu. Todos votaram nele, Evandro, Márcio, Otávio, e eu vou no Gabriel também. Até porque, galera, se a gente imaginar o Gabriel jogando nesse time do Diniz, nesse esquema hoje, ele ia disputar a artilharia do time com o Cano. Mas eu faço aqui uma menção honrosa ao Samuel Xavier, que tá realmente jogando muito. A gente viu lá o Fluminense contra o Fortaleza, sem ele, qual foi o sofrimento com o Guga na lateral, então o Samuel também merece uma menção honrosa. Agora a gente chegou num confronto que pega fogo. Uma galera aí reclamou que eu botei esses dois disputando uma posição, mas os dois jogam pela direita, jogavam pela direita, tanto o Thiago Silva jogava pela direita em 2008 e o Nino joga pela direita agora em 2023, então a comparação vai ser essa. O Thiago Silva nessa Libertadores jogou uma barbaridade, de uma forma brilhante. Foi o que credenciou o Thiago Silva a continuar sendo convocado para a seleção e a se transferir para o Milan ao final daquela temporada, né? O Thiago Silva foi direto para o Milan no final de 2008. O Nino hoje é o capitão do Fluminense, voltou a jogar no nível alto demais esse ano. Ele tá jogando de terno, Nino. Ele tá jogando muito. Mas não tem como, né, Nino? Esse aqui, mais uma vez, foi unânime. 4-0 pro Thiago Silva, Evandro, Márcio, Otávio e eu acompanho eles também. Nós quatro votamos no Thiago Silva. Ele ainda é um zagueiro extra classe hoje em dia, mas lá em 2008 ele era um absurdo. Quem viu aquele zagueiro lá, ninguém ganhava dele na corrida, no corpo, no alto. Ninguém ganhava do Thiago Silva de nada. Ele fez um golaço contra o Boca Juniors na semi. Tá passando aí pra vocês lá na Argentina, que é uma impulsão absurda. Ele sai 2 metros do chão. É uma coisa inacreditável. O Thiago Silva jogou muito aquela Libertadores. Próximo confronto aqui, a gente vai ficar entre Luiz Alberto e Manuel. Por que eu coloquei Manuel? Porque o Manuel, ele na cabeça do Fernando Diniz, ele ainda é o melhor zagueiro que a gente tem. Só que hoje o Manuel tá voltando ali de lesão, tá voltando a jogar com o time. Acredito que mais pra frente, na reta final da Libertadores, ele volte a ser o titular. Então eu vou colocar o Manuel, deixar o Felipe Melo no banco, vou botar Luiz Alberto versus Manuel. Nesse confronto eu acho que vai ter um pouco mais de equilíbrio, porque o Luiz Alberto foi muito bem naquela campanha de 2008. Depois ele deu uma desandada, jogou mal. Em 2009 ele saiu do time até meio mal, mas em 2008 ele jogou muito bem. A zaga do Fluminense ali, impecável em 2008. O Evandro votou no Manuel, o Márcio também. O Otávio já votou no Luiz Alberto, então sobrou pra mim, né? Eu vou ter que decidir. É difícil demais decidir isso aqui, mas o Luiz Alberto salva um gol na final. Era um gol praticamente feito, o Guerron, no final da prorrogação, segundo tempo da prorrogação, na final aqui do Maracanã, dá um tiro de 60 metros, ninguém conseguia pegar o cara, o Luiz Alberto disparou atrás dele, fez uma falta, tomou o vermelho, mas salvou um gol inevitável. E o Guerron, pra quem não viu, era um foguete, o cara corria muito. Então o Luiz Alberto salvou esse gol, mas não só por isso, ele jogou muito aquela Libertadores. Então eu vou ficar com o Luiz Alberto, muito porque eu não sei como o Manuel vai voltar a jogar futebol, se ele vai voltar a desempenhar aquele nível que ele teve no ano passado, de 2022, na campanha do 3º lugar do Fluminense. Então eu vou ficar com o Luiz Alberto, desempatei, então mais um ponto para o Fluminense em 2008. Embora eu ache que o Manuel é um zagueiro melhor tecnicamente do que o Luiz Alberto, tá? Deixar isso bem claro. Mas eu tô comparando 2008 Libertadores versus esse momento, então eu acho que o Luiz Alberto foi melhor em 2008 do que o Manuel tá hoje. Na lateral esquerda eu acho que esse aqui vai ser rápido, né? Júnior César versus Marcelo. O Evandro e o Márcio foram com o Marcelo, hein? Direto. Mas o Otávio foi com o Júnior César, cara. Realmente o Júnior César jogou muito aquela Libertadores 2008, mas eu não tenho como ir com o Otávio nessa. Foi mal aí, Otávio. Eu vou ter que ir de Marcelo, sem nem piscar, cara. Apesar de reconhecer que o Júnior César realmente foi muito importante naquele ano. Ele até foi cotado para a seleção brasileira, mas o Marcelo é craque, talvez um dos maiores da história, né? Então eu vou de Marcelo aqui. Essa posição agora, pra mim, é a mais fácil
é a mais fácil pra mim. O meu voto é o mais fácil nesse aqui. Primeiro volante, Igor versus André. O Igor, gente, virou meme naquela época e nem tinha essa expressão meme ainda. Todos os gols, eu falei, todos os gols que o Fluminense tomou dentro de casa no mata-mata foram em cima do Igor. Ele tomou uma rabiscada em todos os gols, é impressionante. Ele foi driblado de uma forma humilhante em todos eles. Aí não dá, cara, não dá. Se fosse o André naquela posição em 2008, o Fluminense era campeão com o pé nas costas, tá? Então a votação aqui foi unânime, geral no nosso Andrezinho, Evandro, Márcio, Otávio e eu. Todo mundo votou no André, 4-0, mais um ponto para 2023. Agora, de segundo volante, tem jogo, hein? Arouca versus Alexander. Dois motores dos seus respectivos times. O Evandro foi de Arouca, o Márcio foi de Alexander, Otávio foi de Arouca e sobrou pra mim outra vez, né? Tá 2-1 pra Arouca aqui. Eu acho que o Alexander, gente, tem tudo pra ter uma carreira muito melhor do que o Arouca teve. É um jogador mais refinado, mas naquela Libertadores ali, cara, o Arouca foi um monstro, um monstro. Eu acredito que ele tenha sido mais importante pro time de 2008 do que o Alexander tem sido para esse time de 2023. Então, por causa disso, eu também vou com o Arouca. Então, o Arouca vence esse confronto do nosso menino Alexander, que tem tudo para ter uma carreira melhor do que o Arouca. Fala aí embaixo, galera. Tricolor, comenta aí qual seria o seu time mesclando os dois aí. Quem ganharia posição por posição, que eu tô muito curioso para ver em quem a torcida Tricolor vai votar, tá? Não deixa de comentar aí não. Mas bora continuar aqui na disputa. Chegamos no meio campo de novo ali na parte mais à frente. Aqui já começa a ficar bem mais complicado. Nosso coração começa a dar uma apertada de escolher entre um e outro. Apesar de terem sido dois esquemas diferentes, né? O Renato Gaúcho jogava com mais gente ali no meio. O Diniz joga com mais gente no ataque. Mas dá pra gente encaixar ali para fazer as nossas comparações e formar os nossos confrontos, né? Apesar do Cícero, como eu falei, ter jogado muitos jogos mais à frente, eu vou botar ele como ali no meio de campo na posição do Ganso. Então o confronto é esse, é Cícero versus Ganso. O Evandro votou no Cícero e ele disse pra mim, ele pediu pra eu falar aqui que foi sobre protesto, porque ele não concordava com essa disputa. Pra ele o Cícero tinha que disputar com o Arias lá na frente. Ele mesmo assim votou no Cícero. O Cícero jogou muito aquela Libertadores, como o time inteiro, né? Menos o Igor. O Márcio e o Otávio já foram de Ganso. E eu vou votar no Ganso também. O cara é um gênio. Apesar do Cícero ter sido muito importante. Ele foi muito importante, realmente. Não tem como negar a genialidade de Paulo Henrique Ganso e o fator desequilíbrio que ele carrega debaixo do braço, né? O Ganso pode decidir um jogo a qualquer momento com um passe absurdo. Então tem que ir de Ganso, né? Mas agora, galera, se prepara aí. Porque esse confronto aqui vai partir o coração de muita gente. Muitos tricolores vão ficar com o coraçãozinho desse tamanho aqui de ter que decidir. É Dario Conca versus John Arias. É isso aí, a gente vai ter que escolher entre um e outro. Esse aqui é difícil, muito difícil pra mim. Os três convidados também ficaram nessa aí de putz, a gente tem que escolher entre Conca e Arias. Mas vamos lá. O Evandro foi de Conca, nosso Conquinha. O Márcio também foi de Conca e o Otávio foi de Conca também. Então o Conca levou os 3 votos. O Conca então já ganhou esse confronto. O meu voto não faz diferença. Mas eu vou aqui só justificar rapidinho meu voto. O Conca foi um dos melhores jogadores que eu vi vestirem a camisa do Fluminense. Na minha vida, né? Como tricolor. O Conca foi um dos melhores que eu vi. O cara era uma máquina. Ele jogava muito, cara. Ele se doava demais também em campo. Em 2008 ele barrou o Dodô, que jogava demais. Era craque de bola o Dodô. Depois, em 2010, o Conca viria a ser o craque do Brasileirão do nosso título de 2010. Jogou os 38 jogos. Realmente o Conca é incrível. Mas em 2008 ele tinha acabado de chegar no Fluminense. Ele foi importante naquela Libertadores, mas a mesma justificativa que eu usei para dar o voto no Arouca, eu vou dar o voto no John Arias. Eu acho que o John Arias é 1 milhão de vezes mais importante nesse time do que o Conca era naquele time de 2008. E fique bem claro que é o Conca de 2008 versus o Arias de 2023. E por isso eu dou o meu voto no John Arias com o coração partido. Conquinha, eu te amo. Mas esse aqui vai pro Arias. Só que como eu falei, não adianta nada meu voto. Foi 3-1 pro Conca. Fui vencido de longe nessa aí. Conca entrando no nosso time, ganha esse confronto. E o próximo confronto é Thiago Neves versus Keno. Esse aqui pra mim, eu vou confessar pra vocês que é bem fácil, tá? Eu vou ver o que a galera achou, o que os nossos convidados votaram. Mas pra mim é fácil. Evandro foi de Thiago Neves. Márcio e Otávio também foram de Thiago Neves. Não tem como, cara. Como eu falei, é bem fácil. Thiago Neves foi vice-artilheiro daquela Libertadores. Ele meteu 7 gols, sendo que 4 desses 7 gols foram nos jogos finais. Ele meteu 1 lá em Quito para diminuir o placar. Tava 4-1 para a LDU. O Thiago Neves faz o 4-2 no segundo tempo. E aqui no Maracanã, depois do Fluminense sair atrás no placar, o Thiago Neves faz 3, vira o jogo praticamente sozinho. Então, assim, não tem como
não votar. Ele foi vice-artilheiro, né? Ficou ali atrás do Cabanhas e empatado com o Louco Abreu. O Louco Abreu que depois viria jogar aqui no Botafogo, foi ídolo do Botafogo. Na época ele jogava no River. E o Palermo do Boca também ficou empatado ali com o Louco Abreu e Thiago Neves. Mas agora a gente chegou nos centroavantes do time, é Washington Coração Valente versus Germancano. Já adianto aqui que vai ser unânime. Washington Coração Valente, pra mim, ele era um jogador mais técnico do que o Cano é, tá? Isso daí pra mim não tem discussão, ele se jogava melhor com a bola no pé, mas o Cano, gente, ele é um finalizador absurdo, eu nunca vi. Então, cara, é 4-0 o Cano aqui, quer ver, ó? Márcio, Evandro, Otávio e eu, todo mundo vota no Cano, não tem desculpa, faz o L aí. Germancano é a máquina de fazer gol, o cara faz praticamente todos os gols do time. O Washington foi um jogador importante demais, faz um gol de empate contra o Boca Juniors numa semifinal que a gente estava perdendo no Maracanã. Faz aquele gol antológico contra o São Paulo que livrou a gente da eliminação. Goleador absurdo, até hoje ele é o maior artilheiro de uma única edição de pontos corridos, né? O Washington meteu 34 gols. Tá certo que na época que ele meteu 34 gols, eram 24 clubes disputando o Campeonato Brasileiro, né? Então cada clube participou de 46 partidas, hoje são 38, mas o Washington jogou 38 e ele fez 34 gols em 38 jogos, né? O Cano, por exemplo, ano passado jogou os 38 jogos e fez só 26, então pra você ver como que o Washington era uma máquina de fazer gols também, né? Mas o Cano é um cara que eu confio mais pra botar a bola na rede. Quando o Cano recebe aquela bola ali dentro da área é muito difícil dele perder, eu praticamente já conto como um gol e por isso eu vou de Cano. Agora os nossos 12º jogadores ficou entre Dodô e Lima. Geral votou no Dodô, eu voto no Dodô também. Não tem como, ele era um reserva absurdo, era um reserva de luxo. Sempre que ele entrava, ele fazia gols e jogava demais. O Dodô fez muitos gols naquela Libertadores, só meteu golaço. A votação dos técnicos é Renato Gaúcho versus Fernando Diniz. Também foi unânime. Geral votou no nosso Fernando Diniz. Eu também voto no Fernando Diniz. Para mim, o Renato Gaúcho foi um dos maiores motivos do Fluminense não ter vencido aquela Libertadores de 2008. O time jogava por música. Ele marcou um ótimo esquema, tá certo. Não vou tirar isso do Renato Gaúcho, ele tem muito mérito nisso. Mas algumas escolhas dele influenciaram e afundaram demais o time. Piorou muito a chance do time ser campeão, principalmente no início da temporada. O Fluminense estava em vias de contratar o Fabinho, volante que se destacou muito no Corinthians depois, ao longo daquela mesma temporada. E ele preferiu trazer o Igor. O Renato já conhecia o Igor dos tempos de Vasco, confiou no trabalho do cara. O problema é que o Igor não cabia naquele time. Ele destoava demais tecnicamente. Ele até carregava uma ingrata missão de ser praticamente um dos únicos marcadores de peso naquele time, né, para deixar todo mundo jogar. Caia muita coisa nas costas do Igor, mas ele não soube ser o cão de guarda que aquele time precisava. Deu sinais ao longo de todas as fases e o Renato continuou com ele no time titular, até que no final ele realmente entrega outro gol, que é o gol aqui no Maracanã. Toma uma bagunçada ali pro Guerron na direita e o Fluminense toma o gol do Bolanhos no Maracanã. E esse gol que tirou o título da gente no fim das contas, né? E o Diniz vocês já sabem, né? Eu fiz um vídeo sobre a carreira dele aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição para você ir lá conferir o vídeo sobre a carreira do Diniz. Vai lá e clica para ver porque tá muito maneiro, tem tudo sobre a carreira dele. O Diniz é um gênio, também é teimoso demais com algumas coisas, como agora que ele não poupou o time na terça-feira, um jogo ganho, um confronto ganho contra o Paysandu e poupou contra o Fortaleza. Ele também tem os seus erros, ele também é teimoso, mas eu confio demais no Diniz para ele trazer esse caneco da Libertadores pela primeira vez. Eu acho que agora vai, hein? Então a nossa disputa ficou assim: Fábio de 2023, Gabriel 2008, Thiago Silva 2008, Luiz Alberto 2008 e Marcelo 2023. Depois vem com André 2023 também, Arouca 2008, Ganso 2023, Conca, Thiago Neves, os dois de 2008. O nosso atacante centroavante é o Germancano de 2023. O 12º jogador ficou com Dodô de 2008 e o técnico desse time seria o Fernando Diniz de 2023. Então eram 13 posições em disputa e o placar final ficou 7 para 2008 a 6 contra 2023. Então aqui a gente diz que o time de 2008 é melhor do que o time de 2023, mas por muito pouquinho. Mas talvez o time de 2023 consiga o que o de 2008 não conseguiu, que é vencer a Libertadores, hein? Eu confio muito. Esse foi mais um choque de craques, esse daqui eu fiquei muito feliz de fazer pra vocês, que é sobre uma coisa que eu amo, que é o Fluminense. Além de amar o futebol, eu amo o Fluminense, então foi muito legal fazer esse vídeo aqui pra vocês. Foi mais uma disputa muito acirrada e o Fluminense segue seu caminho na Libertadores. Hoje tem o jogo contra o River Plate em casa, o Maracanã já esgotaram os ingressos.
se inscreve aqui no canal. Eu vou estar lá no estádio mais tarde. Depois eu vou botar os melhores momentos aqui, análise do jogo, vou te contar tudo. Então se inscreve para não perder nada. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!